Jesus, amém. Deus é poderoso, Deus é gracioso e aqui estamos para louvar e engrandecer ao nosso Deus que é eterno. E eu convido a amada igreja que aqui está presente e aos que nos acompanham também na transmissão, abram suas Bíblias, segunda carta aos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 9 é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Segundo livro, né? Segunda carta, segundo livro aos reis, dos reis. Segunda Reis, capítulo de número 7. Iremos refletir, meus irmãos, um tema: em tempos de crise, Deus é a nossa esperança. Segundo Reis, capítulo de número 7. Amém? A palavra nos diz: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e de 2 de cevado por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram à entrada em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? A amada igreja pode sentar-se. Deus aplique sua palavra, e assim como já foi orado pelo servo do Senhor, assim Deus coloque em nossos corações a sua santa palavra nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, estamos vivendo e sempre viveremos em épocas difíceis. O povo do Senhor sempre esteve em épocas difíceis. O assunto mais falado, talvez nos nossos dias, nos últimos meses,
nos últimos anos, em nossa nação, em muita parte do mundo, é crise. Crise para um lado, crise para outro lado, crise política, crise financeira, crise moral, crise social, crise na saúde e crise espiritual, né? Como se não bastasse as pandemias, as endemias que se envolvem, né, no nosso período, na nossa época, né, tais elas Zika, chikungunya, Covid, né, e atormentam a muitas populações, muitas gripes, pandemias, e nisso, meus irmãos, vivemos também uma grande crise espiritual. Eu não vou falar e não vou dizer em outras épocas que cada um vive o seu tempo. Eu não posso dizer que eu quero viver hoje o que viveram aqueles no passado. Eu tiro conclusões boas e ruins e aplico naquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Mas aquele que viveu em suas outras épocas, talvez ele pudesse dizer também que tempos difíceis nós estamos vivendo. Não foi diferente também em Samaria, né, que também vivia uma grande crise, e até chegar a um ponto de grande escassez de comida, e algo muito terrível aqui aconteceu. Perdão, meus irmãos. Aqui onde pessoas estavam cada dia mais se distanciando da presença, da vontade de Deus e das coisas do Senhor. Talvez, se olharmos para os nossos dias, poderemos dizer que há muita crise também envolvente no meio da igreja do Senhor. Só aqui em João Pessoa? Só no Brasil? Digamos que no mundo inteiro haverá sempre crise envolvendo no meio das igrejas do Senhor. Mas a crise, meus irmãos, que eu quero destacar, é uma crise espiritual e as suas consequências no qual ela leva. As consequências, meus irmãos, elas podem ser terríveis aos nossos olhos. Porém, nada disso foge do controle eterno do Senhor. Nesse sentido, eu quero refletir com a amada igreja nesta noite sobre um período da história do povo de Israel, em que eles enfrentaram também uma grande crise. E vamos aqui refletir e tirar algumas lições em que podemos aprender de grande crise que se abateu sobre a cidade de Samaria, ali naquela região de Israel. E nós iremos refletir também que 4 personagens aqui nesse texto, no qual nós já lemos, e nós iremos aqui falar um pouco sobre eles, que se destacam na história aqui narrada. O rei de Israel, o capitão do exército de Israel, o profeta Eliseu e também os 4 leprosos. Vejamos aqui quais foram as suas reações diante da crise existente em Samaria e como tirar lições de como devemos também reagir no nosso tempo diante de crises no qual nós estamos a viver ou que podemos chamar hoje da nossa Samaria moderna. Às vezes, meus irmãos, somos acometidos de certas questões que às vezes a gente fica a pensar se Deus fugiu do controle. Será que é Deus que permitiu talvez uma pandemia? Será que é Deus que permite guerras? Ou será que Deus está distante? Ou talvez certas situações que acometem de crise espiritual. E às vezes a nossa mente não consegue entender que tipo de crise nós estamos a viver, ou estamos vivendo, e que é distante ou é diferente daquilo que já aconteceu em outras épocas. Samaria era uma cidade fortificada,
E quem vive ou quem viveu numa fortificação, isso já demonstra ou lança ao indivíduo que está ali dentro uma certa segurança, né? Uma confiança, já demonstra uma alta confiança por estar por trás de algo que um exército inimigo ou o inimigo, ele, no momento quando ele tentar contra você ou contra o indivíduo ou aquela cidade, ele terá uma barreira que possa blindar a um ataque iminente. E não é diferente conosco quando temos as ferramentas que nos dão segurança. Quando nós investimos em segurança seja ela eletrônica, uma segurança armada, qualquer tipo de segurança que ela possa ser, isso já alivia um pouco do nosso psicológico, de poder dormir tranquilamente e algo não venha talvez acontecer com o nosso bem material ou talvez com as nossas vidas. Às vezes, confiamos demais em nossas próprias forças, na nossa capacidade intelectual como única fonte de sabedoria, mas não sabemos utilizá-la em tempo de crise. Porque confiamos demais no homem, confiamos demais nos produtos, confiamos demais naquilo quanto nós podemos ver e pegar, e não confiamos naquele que tudo pode realizar, que traz segurança eterna, que traz refrigério, como já foi falado, que nos dá a total segurança de um fortalecimento naquele que conhece todas as coisas. Não apenas o seu povo, mas ele conhece todo o ser deste universo. Muitos confiam em si mesmos e não entendem que, por mais forte que seja, sempre há um ponto de vulnerabilidade e erros que podem acontecer. O rei da Síria, Ben-Hadad, ajuntou-se os seus exércitos e cercou a cidade de Samaria neste incidente, né? Naquela época, as cidades eram cercadas de grandes muros e as plantações ficavam do lado de fora, né? Ficavam do lado de fora. Como os exércitos da Síria fecharam e cercaram todos os muros, todas as entradas e saídas da cidade, logo ficou impossível a entrada e saída de alimentos na cidade. Era uma estratégia que muitos exércitos tinham. Dizia, uma cidade é fortificada, então se eu cerco, ela fica lá dentro. Porém, o suprimento geralmente estava do lado de fora. E eles não atacavam de imediato. Eles cercavam e faziam com que os suprimentos fossem acabando aos poucos. E deixe sua Bíblia aberta que nós iremos narrar uma parte aí que é um pouco difícil para a natureza humana compreender, entender e até ver o que se acontece, né, na vida de uma pessoa, de uma nação, de uma cidade, que nós iremos ver no capítulo anterior. Houve fome na cidade e em poucos dias começou um grande desespero em Samaria. A inflação cresceu a tal ponto que a Bíblia nos mostra aqui, no capítulo 6, deste mesmo livro, que uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e a quarta parte de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Veja o capítulo 6, versículo 25. Voltem ao capítulo anterior. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Veja o tal preço, né, que chega por esterco e cabeças de jumentos, né? A crise em Samaria era tão intensa que uma cabeça de jumento chegou a custar 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombas custava 5 barras de pratas. A crise chegou a tal ponto que as mulheres estavam até comendo os seus próprios filhos. Você continuar aí nesse mesmo capítulo 6, versículo 28 e 29, perguntou-lhe o rei: que tens?
Respondeu uma das mulheres: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu e comemos. Mas, dizendo-lhe, eu, a outro dia, dá o teu filho, para que o comamos, ela o escolheu. Veja a indignação desta mulher, né? Porque ali, em um momento, pôde comer o filho da outra, no outro dia, quando era para cozer o filho da outra, e ela escondeu. Olhando, meus irmãos, para essa perspectiva de uma crise terrível, mas como reagir? Né? Como reagir os personagens desta narrativa bíblica diante de uma crise tão terrível, né, que se aconteceu ali em Samaria, e diante da perspectiva que muitas e outras nações posteriores a esta também pôde viver diversas situações no qual é terrível, e como a parte espiritual é tão importante diante de momentos terríveis. E quanto se deixa algo extremamente importante desta comunhão que devemos ter plena com o nosso Senhor, há grandes consequências. A primeira reação do rei de Samaria foi culpar os outros. Ele não pensa em uma outra perspectiva de como ele deveria agir para a sua população, mas o rei, ele arruma logo uma desculpa. Em certas ocasiões, quando o rei estava passando pelo muro da cidade, quando nós vimos aí no versículo número 26, passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. Esta mulher, ela não vai buscar e não tem uma visão, não tem uma perspectiva na sua cabeça diante de uma crise em buscar pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus Altíssimo. Ela vai em busca do homem. Não é? Ela grita, pede socorro a este rei, né? O rei de Israel, em vez de ele reconhecer os erros cometidos pela cidade, né, e reconhecer os pecados daquela população, e de pensar numa estratégia para fortalecer a cidade, buscando ao Senhor, de criar talvez novos meios de provisão contra um possível cerco, talvez levantar um clamor e fazer um concerto coletivo da cidade, buscar o arrependimento, buscar prostrar-se diante do Senhor, buscar o Deus que faz todas as coisas. Não. Ele jogou a culpa no profeta Eliseu. Veja no versículo de número 31. Disse o rei: assim me faça, Deus, o bem que lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, seu filho, a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Assim me faça, Deus, a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate,
de esperança. Às vezes é tão triste. Dentro do próprio lar, há muita falta de esperança, um no outro. Isso é terrível. Dentro do próprio lar, com aquele que às vezes deita na mesma cama, ou senta no mesmo sofá, quando ainda acontece, ou até com os vizinhos. Mas a família também é algo essencial, né? Mas a Bíblia diz, começa a dar desculpa às vezes, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E que as coisas sempre irão piorar a cada dia. E isso é verdade, né? Mas a mesma palavra do Senhor na Bíblia diz que a minha boca, a sua boca, é para abençoar e não para amaldiçoar. Sua boca, servo e serva de Deus. É trombeta de Deus para anunciar esperança. É você, e você come do fruto que semeia, assim como o sábio Salomão já diz, Provérbios capítulo 13, versículo 2, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos perfídios é a violência. Se cada um de nós, ou algum de nós, lançar uma palavra abençoada, certamente comerá do fruto dela, de bênçãos, né? Mas, se for ao contrário, uma palavra amaldiçoada, comerá do fruto também daquilo que tem lançado, né? Eliseu diz, amanhã haverá abundância em Samaria. Amanhã haverá abundância às portas. Só basta crer. Apenas crer. A crise espiritual, meus irmãos, não é para aqueles que estão lá fora, apenas. Há uma existência muito grande disso dentro das próprias igrejas. Infelizmente existe. Não há mais vontade e desejo de orar por tal coisa. Já entreguei nas mãos do Senhor, vou nem orar mais. Confia mais. Volte. Haverá as portas, assim diz o Senhor. Aqueles que creram, viram, conferiram a graça que o Senhor o trouxe. E Eliseu usou a sua boca para profetizar palavras de esperança. Ele usou a boca, a voz do Senhor, sendo voz do Senhor, para trazer uma voz que abençoaria o seu povo que estava necessitado. Use as palavras de sabedoria e de bênção para trazer encorajamento e para levantar a outros também a erguerem-se. Às vezes a necessidade é mais de pisar ou de maltratar do que abençoar. Não coloque, meus irmãos, possibilidade para tal. Use sua boca para trazer palavra de bênção para você, para a sua família, para seu vizinho, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para este mundo todo. Use. Deus fará as provisões. Isso envolve muitas áreas das nossas vidas. Veja o exemplo de Eliseu. Amanhã, a estas horas, vai haver abundância em Samaria. Às portas estará a esperança que tanto o teu coração deseja. Daí Deus prova o coração daqueles. Em terceiro, é a reação do capitão. E aí onde entra a incredulidade. Quando Eliseu disse, amanhã a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. Ele diz aí no versículo 1, no capítulo 7, o capitão, que era servo do rei, duvidou na hora e disse, impossível. Isso é impossível. Ele vê logo, isso é impossível.
Ainda que Deus faça janelas no céu, isto não pode acontecer. Veja a incredulidade no coração desse homem, que só acredita naquilo que é material, aquilo que ele pode ver e contemplar, pode tocar. Às vezes o povo não acredita mais na cura. Ah, é uma simples doença, vou tomar um remedinho aqui. Ora, tenho aprendido muita coisa e tenho vivenciado experiências extraordinárias ali na congregação, com alguns dos nossos irmãos. Sempre tenho falado do nosso irmão José Pedro, diácono José Pedro, os trabalhos também que sempre aconteceram, e ali sempre nos envolvendo em oração, irmãos, pessoas chegando com enfermidades, e Deus tem feito, tem mostrado coisas extraordinárias. Não é o homem, é Deus. E nós temos que alimentar essas verdades, meus irmãos, porque é real. Não é algo de outro mundo que só vamos contemplar quando estivermos face a face com Deus. Deus cura. É poder, basta crer. Confiar naquilo que Deus diz em sua palavra, e nós temos que crer. E aqui o capitão do reino, ele diz que é impossível tal coisa acontecer. É impossível que no dia seguinte haveria abundância para aquela cidade. No contexto atual, em muitas nações que entram em crise, a primeira atitude é logo nomear uma boa equipe econômica. Eles se juntam, vão nomear aqui uma boa equipe econômica para sairmos da crise, né? Fazer um plano econômico, fazer cortes nos gastos, ajuste fiscal, aumentar a arrecadação, e assim corre o risco de muitas das vezes não dar certo. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Não precisa de ministro da economia, nem de ajuste fiscal, nem economia. Em um único dia, Deus muda a história de uma nação. Deus muda a situação do seu povo. Para aqueles que estavam ali como este capitão incrédulo, que não pôde receber das bênçãos do Senhor, mas aqueles que creram foram abençoados pelo nosso Deus. O exército sírio destruiu as plantações, queimaram as lavouras no lado de fora, e talvez o capitão venha pensar: tem que semear, tem que nascer, tem que crescer, tem que frutificar, e isso não é de um dia para o outro, isso leva tempo, não é tão fácil assim, né? E ele, com a sua mente totalmente incrédulo, disse: não, isso não tem como acontecer, é impossível. E até ali ele pensa: a miséria vai aumentar, e isso não é possível, isso não é possível. Para aquele capitão, por meios naturais, era impossível haver abundância às portas de Samaria. Mas ele não acreditava também nos meios sobrenaturais de Deus. Ouvir, saber é uma coisa, acreditar e viver é outra coisa totalmente diferente. É outra coisa totalmente diferente. Ele diz que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ou que ele fizesse algo, ele pensando ainda, se Deus fizesse uma janela no céu e fizesse com que por ela passasse aqui dentro da cidade, poderia acontecer ainda que o Senhor fizesse. Então, a possibilidade dele ainda era muito distante. Para um capitão incrédulo, é sempre difícil crer no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus. E, infelizmente, existem crentes também, como eu falei, que não creem mais no milagre de Deus. Não creem. Por outro lado, às vezes julga
por outros também, que só vai atrás de milagres, de bênção, né? E aí é outra inclinação. O capitão não creu e Eliseu ainda lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Veja no versículo número 2. Ele diz, na última parte: disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O incrédulo pode até contemplar, pode até ver as maravilhas, mas jamais provará das bênçãos do Senhor. Diz a palavra do Senhor que aquele que tem que arrepender-se de seus pecados, tem que achegar-se aos pés do Senhor. Há uma graça comum e há uma graça salvífica. Alguns podem até ver, mas não podem provar. Assim aconteceu com este capitão. Todo desfecho, meus irmãos, realmente aconteceu. E quando ele pôde provar, quando ele pôde ver com seus próprios olhos, ali ele não pôde, só pôde apenas contemplar com seus olhos, mas nada pôde tocar, nem provar das bênçãos do Senhor. Quarta e última reação do personagem são os leprosos. Eles anunciam as boas novas. Vejam que era a lepra, a doença hanseníase, né? Ela dava uma condição para aquele que estava cometido da doença, que era algo terrível. Não apenas a doença, mas algo que o tirava de uma condição da sociedade. E Deus usa quem Ele quer. E assim o Senhor quis que 4 leprosos levassem uma mensagem de esperança e arruinar com o arraial dos sírios. Veja comigo o que ele diz aí dos versículos de número 3 em diante. Ele mostra que 4 homens leprosos estavam à porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Veja que a possibilidade dele ali, só, eu estou aqui para morrer, e apenas morte é que tem daqui para frente. Não havia mais possibilidades. E Deus usa as circunstâncias com alguém que estava aquém da sociedade. Do lado de fora de Samaria estavam esses 4 leprosos que sofriam dessa doença, e eles viviam do lado de fora dos portões, porque assim era que dizia a lei, né? E ali eles estavam à margem da sociedade, completamente desprezados. Ali estavam eles e de repente disseram: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iremos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui do lado de fora, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Veja a ousadia, mas também a inclinação de Deus. Vamos, porém, ao acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, vamos morrer de qualquer jeito. Do mesmo jeito vamos morrer. Então eles não tinham esperança mais em relação a continuarem vivendo, porque todas as circunstâncias os conduziam à morte. Mas algo de esperança tocava o coração deles, né? E assim, quando começou a escurecer, eles se levantaram e foram em direção ao acampamento dos sírios. Lá no acampamento, os sírios ouviram um grande barulho e diziam uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para viverem contra nós. Está aí, no versículo número 6. Eles começaram, Deus fez ouvir uma voz, que algo estava chegando àquele arraial, àqueles acampamentos. E eles ficaram com tanto medo, que saíram em fuga e deixaram tudo para trás, tudo aquilo quanto tinha. Abandonaram tudo, as barracas, os cavalos, os jumentos, provisões, comida, ouro, prata, e deixaram o acampamento lá
todos supridos. E quando os leprosos chegam ao acampamento, não havia ninguém lá. Talvez eles olhassem um para os outros: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E é assim, às vezes somos pegos dessa forma. Uma falta de esperança em diversas coisas das nossas vidas. E Deus nos surpreende. Cristo nos resgatou não apenas para glorificar o nome dele, de Deus Pai, mas também para enxergarmos as possibilidades daquilo quanto ele tem poder para fazer muitas coisas. E às vezes a falta de esperança é tamanha que somos surpreendidos, como se Deus não tivesse condições de fazer algo tremendo. E aqui eles ficaram surpreendidos, né? E eles, não havia ninguém lá no acampamento, então eles entraram numa barraca, comeram, beberam, né, do que tudo ali que haviam, pegaram a prata, ouro, roupas, tudo quanto eles acharam, e depois saíram e esconderam o que eles puderam pegar, entraram em outra barraca, e ali fizeram a mesma coisa, mas, então, caíram em si e disseram: espera aí. Veja o versículo número 9. Espera aí, não fazemos bem? Hoje é o dia de boas novas. Algo os trouxe como boas novas. O exército foi embora. Aquele pouquinho de esperança o fez enxergar que Deus é grandioso. Mas não para só por aí. Não fazemos bem, hoje é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal sobrevirá. Por isso agora, vamos e o anunciaremos à casa do rei. Aqueles leprosos foram os profetas de Deus, foram bocas de Deus usadas ali para anunciar, naquele dia, as boas novas na casa do rei. Às vezes, meus irmãos, a gente espera que chegue, às vezes, um príncipe para trazer uma boa notícia, uma princesa para trazer boas notícias, alguém muito belo, muito bem vestido, cheio de tantos atributos que a sociedade assim o levam, e nós desprezamos tantos outros, mas Deus usa quem Ele quer para trazer a notícia de boas novas. Às vezes esperamos grandes pregadores, grandes homens e mulheres, para trazer uma profecia que tudo vai mudar na minha vida, que as coisas vão mudar, que tudo vai prosperar, e às vezes esnoba um simples servo, uma serva de Deus. Né? E aqui Deus usou leprosos para trazer e anunciar as boas novas da situação em que eles se encontravam. Em época de crise, o que mais aparece são profetas da desgraça, da morte, da miséria, são coisas ruins, que trazem desesperança cada vez mais à população, mas nós somos os portadores das boas novas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho das boas novas. É a palavra de salvação, é a palavra que tudo muda, é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que traz a esperança às nossas vidas, que nós não podemos depender das coisas materiais. Cristo é a esperança. E Cristo, Deus, não precisa apenas usar os nossos artifícios, Ele usa as suas ferramentas. Só precisa que os servos de fato ouçam a sua voz e assim lancem a levar as palavras de boas novas que tantos e tantos necessitam neste mundo. Como eu falei, às vezes precisa dentro do seu lar, precisa do meu lar, do nosso lar. Precisa às vezes um parente
ou quando nós fazemos uma visita, falamos de tanta coisa, mas não falamos do Evangelho de Cristo, anunciamos as boas novas. Às vezes passamos, só perguntamos, às vezes só com um vício de linguagem: oi, tudo bem? Tudo bem? Vai embora. Um vizinho, um colega. Deus dá diversas oportunidades, não só para pregadores, todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho, cada um com seus dons, cada um com suas qualidades. Eu sempre louvo a Deus por uma vida de uma irmã daqui da nossa igreja, que ela não sabe ler, mas ela sabe testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Ela sabe convidar: ó, Deus fez isso aqui na minha vida, Deus é maravilhoso. Deus, ela abre a Bíblia, começa a falar do grande amor de Deus sem saber ler. Deus usa com muita graça e com muito poder. E temos visto e temos gozado da alegria de alguns irmãos nossos aqui, porque Deus a usou com muita graça. É necessário, meus irmãos, muitos e muitos atributos. Também não menosprezo os grandes atributos que também Deus dá a muitos também. Mas Deus quer apenas te usar. Não é precisa estar dando muitas desculpas, que é Ele que provém todas as coisas. É Ele que vai suprir todo caminhar, todo falar, todo agir. É Deus, é Deus, é Deus. Eu acho muito interessante, Pedro, aqueles grupos que se tem na universidade, de cristãos, que se reúnem para falar do amor de Deus, ali em alguns grupos, de falar. E Deus tem utilizado muitos como apologetas, né? Trazido alguns para o seio da vontade de Deus. Diante dos trabalhos, sempre há oportunidades lá no seu trabalho.